Olá, boa tarde a todos. Olá a todos, agradeço a participação. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou Sandra Marques, represento a Universidade Federal do Paraná. Eu, neste momento, sou pós-doutoranda do curso de Design da Universidade Federal do Paraná e sou CEO e idealizadora da Cicolor. Eu sou clara, tenho a pele clara, um cabelo loiro, liso, picado, que vai abaixo do meu ombro. Tenho um nariz médio, tenho uma boca grande, com um sorriso, com os dentes grandes, e uso óculos para poder ler. Estou usando no pescoço um lenço azul de seda, um azul escuro, uma camisa de seda, uma camisa azul, e também um casaquinho azul com listinhas brancas. Atrás de mim, eu tenho dois quadros em tons de azul de música, um que mostra um saxofone e um trompete, e o outro que mostra um cello. Alguns prêmios do meu lado esquerdo, que a Cicolor ganhou. Também na parede está o triângulo cromático da Cicolor, e no outro lado, meu lado direito, também um outro prêmio que eu ganhei como artista plástica. Eu convido a todos, dessa forma, para este bate-papo que faremos a partir de agora, em torno da ideia das contribuições do método Cicolor para a educação inclusiva. Eu não sei se vocês todos sabem o que é a Cicolor, a linguagem tátil das cores. É uma linguagem desenvolvida no meu doutorado, na UFPR, entre os anos de 2015 a 2019. Essa tese foi sugerida pelo professor Milton Cinelli, da UDESC, da Universidade Estadual de Santa Catarina, que levou a nós a necessidade de ter um código tátil que possibilitasse a pessoas cegas e deficientes visuais aprender a identificar cores. Ato contínuo, mergulhei nessa realidade buscando a solução deste problema. De início, após algumas tentativas que não vingaram, porque foi bem difícil imaginar algo que é da percepção visual ser tátil, no final chegamos a um ponto, que é o ponto atual. Conseguimos, através da combinação de 3 elementos gráficos, o ponto, 2 traços e o relevo, em relevo, identificar a possibilidade de identificar 105 cores distintas. Assim, dessa forma simples, eficiente e barata, podemos resolver este problema que aflige 285 milhões de pessoas neste planeta, que é a acessibilidade das cores. Quem quiser mais informações, é só procurar nas mídias sociais, os nossos contatos estão todos por aí, estamos em todas as mídias. Bem, após essa breve introdução, eu quero apresentar as convidadas de hoje, que são as principais, são as professoras do Instituto Benjamin Constant. A Maria da Glória de Souza Almeida, a Luciana Bernardinello, a Camila Mascarenhas, a Glauci Gabri, a Letícia Francisco, que é da startup Semear, que é a nossa intérprete de Libras. Ao final, ela vai contar para nós o que é a startup dela. E o apoio técnico da Rafael Santana. Cada uma delas vai fazer sua autodescrição, logo quando as pessoas se apresentando, e também contar um pouquinho do seu currículo. Mas o currículo vai estar também, vai estar na descrição do vídeo. A Maria da Glória não pôde estar presente, mas mandou um vídeo apresentando a sua contribuição. A Maria da Glória, ela é doutora em literatura pela PUC do Rio, mestre também em letras pela mesma instituição. Ela tem pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, experiência na área de educação com ênfase na temática da deficiência visual. Professora regente das classes de alfabetização em língua portuguesa e do curso de capacitação para professores na área de deficiência visual do Instituto Benjamin Constant. Hoje, ela é assessora da direção-geral do IBC. A Glorinha, nesse vídeo que nós vamos mostrar agora, a Glorinha está sentada em frente a uma floreira, num lugar muito bonito no IBC, mas no lado da área de fora, e atrás dela está a biblioteca Luiz Braille.
Ela está vestida com uma camisa vermelha, um lenço vermelho no pescoço, uma blusa branca, um casaquinho branco e está com uma calça preta. Rafael, por favor, pode soltar o vídeo. Deixo a todos meus cumprimentos. Hoje, neste encontro, vamos tratar de um assunto muito importante. A arte produzida por pessoas cegas ou com baixa visão. Pessoas que possuem resíduo visual. E este trabalho vai ser conduzido por Camila, Glauci e Luciana, 3 professoras de artes do Instituto Benjamin Constant. Tenho certeza que elas vão discorrer sobre o assunto, falando sobre projetos, planos, possibilidades, criação, trazendo para vocês uma ideia muito importante, que é desmistificar os preconceitos a respeito da pessoa com deficiência visual. Porque a pessoa com deficiência visual também aprecia a arte, não somente a música, como é de praxe ser dito. Então, vamos falar um pouquinho do Instituto Benjamin Constant, para que quem não sabe entenda que instituição é essa. Em 1854, no dia 17 de setembro, o imperador Dom Pedro II inaugurava o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Esta escola foi idealizada por um jovem, José Álvares de Azevedo. Este jovem, 10 anos antes, partiu para a França e estudou no Instituto dos Meninos Cegos de Paris, primeira escola a dar educação para pessoas cegas no mundo, inaugurado em 1784. Lá, José Álvares de Azevedo amealhou cultura, conhecimento, cidadania. É uma escola muito importante, porque nela estudou a nossa figura mais ilustre, Luiz Braille, o inventor, o criador do sistema de escrita e de leitura para pessoas cegas. Em 1850, quando retornou ao Brasil, José Álvares de Azevedo trazia um ideal: criar no Rio de Janeiro, sua cidade natal, uma escola nos moldes da escola parisiense. Foi levado à presença do imperador Dom Pedro II, já que ele já era conhecido por escrever artigos, dar aulas e ser uma pessoa realmente, reconhecidamente, uma pessoa de cultura, de saber. Então, Dom Pedro II encampou logo essa ideia e já imediatamente mandou começassem a construir esta escola. E a partir desses movimentos criou-se a primeira escola que trazia para o cego brasileiro a sua redenção, a sua verdadeira luta para que pudesse conseguir, em anos seguintes, sua afirmação. O Instituto Benjamin Constant, ele nasceu sob 3 vertentes: educação, cultura e trabalho. Coisas que não se perderam através desses 166 anos de existência. Nos transformamos, nos redescobrimos, nos reinventamos, fizemos uma história pontilhada de dificuldades, de desafios, mas também de vitórias. Nós hoje estamos com o nosso raio de ação amplificado, pois que nós oferecemos a educação precoce, a educação pré-escolar, o ensino fundamental, o ensino técnico, médio técnico e a reabilitação de jovens e adultos. Então, hoje nós gestamos outras ideias, outros sonhos que estão se tornando realidade. A partir de 2021, já poderemos ofertar a nossa pós-graduação lato stricto sensu. Nós queremos uma luta constante, portanto, essa transformação sempre será constante, porque nós queremos
fazer jus a uma educação que significa crescimento para esse público, né? Nós queremos uma pedagogia afirmativa, uma pedagogia dos sims e não uma pedagogia das negativas, negacionista, como no passado. Assim, vocês vão ver na live de hoje que isto é possível, inclusive através da arte, que é alguma coisa que liberta, que faz com que nós cresçamos. O Instituto Benjamin Constant se orgulha, inclusive, das professoras que ele tem, e que fazem a grande diferença, porque vamos nos lembrar de que a deficiência, ela impõe limites, é um fato, mas ela não decreta irreversivelmente impedimentos absolutos. Sempre há saídas e nós vivemos sempre buscando a saída. E é assim que nós, em décadas de trabalho, estamos nos comportando. Que vocês tenham realmente um encontro prazeroso, proveitoso e que outros encontros possam ser realizados, porque é disso que nós necessitamos. Mostrar um trabalho profícuo e que não está circunscrito às paredes de uma instituição. Nós não estamos absolutamente presos a nenhum tipo de paradigma que realmente queiram nos colocar. Assim, nós buscamos, e vocês vão ver pela palavra, pelo diálogo com essas 3 professoras, que nós queremos, na verdade, que a pessoa cega crie suas asas próprias e que não se enclausurem na própria deficiência. Eis o nosso grande trabalho e a nossa meta, absolutamente criada há 166 anos e que procuramos manter viva em nossos trabalhos, em nosso espírito institucional. Continuamos, então, agora. Vamos chamar agora, apresenta a professora Luciana, e ela vai fazer sua autodescrição, mas eu já deixo a pergunta para ela. Luciana, qual a relevância da área de artes visuais no Instituto Benjamin Constant? É para você, responde. Luciana, por favor, nós não estamos escutando, tem que colocar o áudio. Está muda ainda. E agora? Ok? Eu peço desculpas, então, primeiro, né? Desculpas. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Então, antes de fazer a minha autodescrição, eu gostaria, num primeiro momento, de expressar a nossa solidariedade com as vítimas diretas e indiretas dessa pandemia, e que em nosso país ela ultrapasse muito os limites de uma crise sanitária, sendo, portanto, neste momento, uma crise humanitária. Então, nós registramos aqui a nossa solidariedade. Meu nome é Luciana Bernardinello, eu sou professora de artes visuais do Instituto Benjamin Constant. Eu tenho 45 anos de idade, a minha pele é negra, tenho os cabelos encaracolados, curtos, né, na altura dos meus ombros aqui, nas orelhas, são castanhos, meu rosto é arredondado, o meu nariz é uma bolinha, a minha boca é grande, larga, né? Eu uso óculos. Neste momento eu estou vestindo uma camiseta na cor roxa e por cima desta camiseta um colete jeans. E atrás de mim, do local onde eu estou sentada, tem uma parede branca, né? Agora eu gostaria de agradecer o convite da Sandra para participarmos desta live, que eu prefiro chamar de encontro dialógico, porque é um momento, um tempo que nós vamos poder aqui juntos
tecer no coletivo algumas considerações, algumas reflexões sobre a educação estética inclusiva. A gente já deixa aqui esclarecido que nós vamos buscar trazer mais questões e não somente aquilo que a gente acredita ser as certezas. Então, agradecer também a Letícia, que está fazendo a nossa tradução em Libras, ao Rafael e ao Rogério, que estão cuidando aí com todo carinho da nossa transmissão e a parte técnica, e especial gratidão a todos vocês que vieram para esse encontro conosco, né? Então, essa questão que a Sandra colocou, a importância da área de artes visuais no IBC, ela tem uma íntima ligação com os princípios, os pressupostos pedagógicos do Instituto. Ou seja, os modos de pensar e de se fazer a educação da pessoa cega, da pessoa com baixa visão e da pessoa surdo-cega ali no Instituto, né? De um modo muito resumido, por conta do nosso tempo aqui, eu posso dizer, né, que esses pressupostos, enquanto elementos gerais e essenciais da nossa proposta pedagógica, da área de artes visuais ali no IBC, é uma reflexão coletiva, conjunta, né, de quais caminhos nós podemos utilizar para estar rompendo com a lógica hegemônica da prepotência, né, de desconsiderar as potências do outro, né? Como bem foi colocado aí no vídeo pela professora Glorinha, né? É uma prepotência que acaba por reforçar estigmas sociais de falta, de ausência, de incapacidades, que revela para a gente brutalidades, né? As expectativas sociais que são completas de discriminações, de opressões, de violências que querem adaptar corpos considerados inadequados às relações sociais e às mais diversas atividades, como, por exemplo, a das próprias linguagens das artes visuais, como a escultura, o desenho, a pintura, o design, a fotografia, a computação, a performance, a instalação, entre outras linguagens aí das artes visuais. É interessante a gente colocar que a aproximação do IBC com esta área, com as artes visuais, ela se deu pelo universo da cerâmica artística, a partir da criação, né, da configuração de um espaço de ateliê coletivo, uma oficina de cerâmica do Instituto Benjamin Constant, no ano de 2003, um projeto do Instituto em parceria com a artista ceramista Clara Fonseca. Este espaço, que é um espaço de arte multissensorial, também lida com os processos de criação da imagem, justamente uma contraposição aos processos hegemônicos de limitações que a professora Glorinha também colocou no seu vídeo aí. São limitações que são impostas às pessoas cegas, às pessoas com baixa visão, às pessoas surdo-cegas, em atividades de imaginação e criação e produção de imagens, né? Então, a área de artes visuais ali no IBC é um espaço de formação de pessoas, de formação do ser humano, pelo ser humano, no ser humano, onde nossos fazeres, nossos saberes e quereres não coloquem essas diferenças e essas singularidades como desigualdades, mas sim como possibilidades, potencialidades de transformação de si mesmo e das próprias relações sociais. E eu posso dizer que se a gente acredita, né, se nós acreditamos que os processos pedagógicos estão numa ligação orgânica aos processos sociais e que busquem, né, que intencione a construção de outros modos de ser, de estar e de sentir, então nós acreditamos como fundamental o direito concreto à educação em suas mais diversas formas e com especial destaque para a escolarização, que vai abraçar então caminhos de fazeres, de saberes, de quereres que podem ser e devem ser apropriados e produzidos por todas as pessoas, em todas as idades. Então é uma educação, como a Glorinha colocou para a gente, uma educação aberta para o mundo, para a vida, que não se feche nos limites, né? Nos limites impostos, né? Por isso, precisamos permanentemente, né, diariamente, assim como em outros momentos históricos do IBC, continuar e seguir abrindo horizontes, possibilidades e principalmente contestações, né? Isso implica em quê? Isso implica em ações pedagógicas que vão colocar no centro do processo pedagógico os saberes, os fazeres, os afetos, os quereres de cada pessoa ali no Instituto, dos educandos e dos educadores. Mas não a pessoa no centro, fechada, em si mesmada em si mesmo, mas a pessoa como ser, um ser de relações sociais,
que deseje, que almeje a produção e a apropriação coletiva dos bens materiais e imateriais, produzidos coletivamente por todas as pessoas ao longo do tempo. Aqui tem uma questão fundamental nesse ponto, que é a relação entre a teoria e a prática, que é a praxis. As práticas sociais de nossos alunos, de nossos educandos, de nossos educadores, elas podem e fazem parte da base dos processos formativos. E o que isso significa? Bom, isso significa que na área de artes visuais, a educação estética, que tem, entre outros assuntos, o tema das cores, que é o que a gente vai trazendo aí na nossa conversa de hoje, por exemplo, que está já presente no cotidiano de todos nós e também dos nossos educandos, que é uma questão que não é indiferente, porque ela está presente neste cotidiano. E que, extraída dessas realidades sociais, transita entre a particularidade e a universalidade, que transita, mas que transborda deste particular para o geral e vice-versa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando um educando nosso, quando um educador, um educando, escolhe ir ao cinema, né? Que é uma linguagem das artes visuais. Então, ele escolhe ir ao cinema, fruir esteticamente um filme que tem as cores como recurso poético e estético. Eu vou dar o exemplo da trilogia das cores do cineasta polonês Kiełowski, que é um filme que, de certa forma, ele vai colocar as cores, né, empregar as cores como um caráter de devir, de possibilidades, mas que exige intensa e ativa participação do espectador, né? É interessante a gente pensar, lembrar que os títulos originais destes 3 filmes que compõem essa trilogia das cores é em francês e são os nomes das cores: Blue, Blanc e Rouge, né? E de tantos aspectos aí para essa fruição estética dessa trilogia, o nosso educando, o nosso educador poderia questionar, então por que a tradução em língua portuguesa no Brasil vai trazer aí a liberdade azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha, né? Então, para caminhar nessas questões, este educando, este educador, ele precisaria saber sobre o quê? Sobre as cores da bandeira da França, a relação que essas cores têm com o processo revolucionário da França do século XVIII, entre outras coisas, já que essa trilogia, né, vai dialogar diretamente, é uma produção que dialoga diretamente com a comemoração ao bicentenário da Revolução Francesa e com o início da União Europeia no final dos anos de 1980, mas que os filmes não param por aí, né? A fruição estética vai exigir mais. Então eu vou fazer com vocês um exercício aí para a gente pensar nessa questão das cores, né? Vamos pensar na imagem do filme. Eu vou descrever a imagem e você vai literalmente imaginar. Vamos pensar então numa imagem da cena do filme A Liberdade Azul. O filme foi produzido em 1994. Então a cena que eu vou descrever é essa. A personagem principal é uma pessoa branca, aparenta ter por volta de 30 anos, uma mulher de cabelos curtos, né, escuros, lisos, que veste um traje de banho também escuro, né? Ela se encontra de perfil e ela está segurando com as suas 2 mãos na borda de uma piscina e jogando o seu corpo para trás na água, né? Essa água e toda a luz, né, que aparece nesse ambiente, que incide nesse ambiente, é azul, né? A cor azul, então, ela marca as relações desta personagem, dos ambientes, dos objetos, das narrativas, a tal ponto da cor tornar-se um personagem, né? Isso ele vai colocando, né, o cineasta, o Kiełowski, ele coloca isso no filme todo, nos 3 filmes, né? Com azul, com branco e com o vermelho. Então, as cores, elas vão nos apontar para as questões sobre a vida, sobre a própria dialética da vida, né? É uma opção estética, poética do cineasta que vai trabalhar pelo caminho estético das cores em cada um desses filmes e vai trazer, então, os valores revolucionários em provocação sobre a vivência, a eficácia desses valores revolucionários na sociedade capitalista contemporânea. Mas as cores, elas vão transbordar essa materialidade para atingir as questões gerais da existência humana. Então, a questão da vida, da morte, do amor, a rejeição, a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Então, esses 3 filmes, eles também, nessa fruição estética,
vai fazer com que esse educando, esse educador, transite através das cores do particular para o geral e do geral para o particular. Tem uma outra experiência estética que eu poderia colocar aqui como exemplo, outra produção das artes gráficas que, no nosso entender, no meu entender, vai nos trazer também isso, essa transição do particular para o universal, relacionado com as cores, e que é fabulosa para o tema que nós estamos tratando aqui, que é a educação estética inclusiva, que é um livro que tem como título O Livro Negro das Cores. Ele é um livro de autoria de duas artistas venezuelanas, a Menina Cotin, que é a escritora, e a Rosana Faria, que é a ilustradora. E este livro, né, essas autoras aí, essas artistas, elas nos põem a pensar sobre as cores em diálogo com a nossa riqueza multissensorial. É um livro, assim, fantástico, né? Por quê? Porque nos coloca que os saberes sobre as cores, né, ela não é somente um processo físico, mecânico, onde as cores são propriedades físicas dos objetos. É muito menos uma exclusividade subjetivista, vamos dizer assim, de um processo mental. Por exemplo, para a gente entender melhor, se eu perguntar para você agora, né, fazer um exercício, uma brincadeira com você agora, e pedir para que você diga para mim o que vem à sua mente quando eu falo a palavra, a cor vermelha. Vermelho. Né? Pensa aí um pouquinho. O que vem à sua mente quando eu digo a palavra, a cor vermelho? Né? As representações, as imagens mentais que se formaram aí na sua mente, elas estão ligadas, intimamente ligadas às associações construídas socialmente. Ou seja, as cores não possuem mesmo uma representação exclusiva da percepção visual. Né? O personagem principal do nosso livro, vou fazer um outro exercício com vocês aí. Ele chama Thomas, né, desse livro, né? E ele vai, então, mostrar pra gente como é que ele percebe o vermelho, né? Então, vamos pensar, eu vou descrever a imagem, você vai literalmente aí imaginar. Neste livro, aparece, nessa página que eu tô pensando aqui, que eu vou descrever para vocês, áudio descrever para vocês, neste livro, aparece, nesta página, vai aparecer 2 morangos, né? Formato de 2 morangos lá. Estão desenhados, e com uma textura em relevo, né? Passar o dedo lá, tem uma textura em relevo. O morango que está mais à frente, no primeiro plano, está mais próximo da gente que está olhando, e por isso também é maior de tamanho. O segundo morango está no segundo plano e também é menor de tamanho, né? Ambos os morangos estão pendurados em seus caules, né? Tem lá o caule e suas folhas lá. Bom, qual é o destaque, então? O destaque é que a página é escura, né? Não tem cores. A página toda é escura, né? No livro físico, todas as páginas deste livro são escuras, né? E aí você vai ter as imagens em relevo e a descrição desta imagem, o sentimento do Thomas para com essa imagem em braille e em tinta para quem não lê o braille. Então, como é que o Thomas coloca a descrição dessa imagem, da questão do vermelho, da cor vermelha para a gente? Ele coloca assim, ó. O vermelho é azedinho como o morango e doce como a melancia, mas dói quando aparece no joelho machucado. É bonito, não é? Mas em algum momento da nossa vida, que todo mundo já experimentou um pouquinho do azedinho do morango. Quem conhece morango já experimentou o azedinho do morango e já experimentou também o doce da melancia. Tenho certeza que a maioria, muitas vezes, quando era criança e até agora, né, pouco tempo atrás, já experimentou a dor de um joelho ralado, né? Que dói, não é mesmo? Então, mas isso não quer dizer que as outras percepções, aí, as outras sensações que o Thomas está trazendo, sejam substitutas das informações da percepção visual das cores. Não é isso. Não é uma falsa ideia de substituição de função de órgãos pares. Não é que o tato substitui a visão, como quando um rim substitui o outro, por exemplo. O que as vivências do Thomas nos traz neste livro é que não perceber as cores visualmente não é impeditivo para não falar, não sentir, não saber, né? Não querer aprender sobre elas, né? Então, não é um aprender também apenas verbal, apenas pela palavra, mas sim pela multissensorialidade, pelas relações sociais, como acontece com todos nós, com todas as pessoas. Porque tanto o conceito quanto as ideias
ligadas, associadas às cores, são construções sociais partilhadas, compartilhadas pela nossa cultura, né? Então, para a pessoa que enxerga, não é diferente, né? As cores vão ganhando significado por meio das texturas, dos aromas, dos gostos e do próprio repertório aí construído socialmente. E a educação estética inclusiva possibilita a apropriação, o aprofundamento, o alargamento, a produção deste repertório social, né? Que está no social e que vai fazer parte da subjetividade, vai fazer parte da particularidade e vice-versa. A construção social multissensorial dos significados é condição ontológica, e ainda que a pessoa cega não vivencie uma experiência visual das cores, trazer o universo das cores para o cotidiano dos nossos educandos educandos e educadores do IBC é um caminho de educação inclusiva, porque ele já está presente no cotidiano, né? Então, assim como Thomas, todos nós temos as percepções, né? E aí táteis, auditivas, olfativas, gustativas, sinestésicas, emocionais, afetivas, que são mobilizadas para que a gente caminhe das percepções sensoriais para as percepções sensíveis das cores, né? Então, a nossa área ali no IBC, ela vai reconhecer os corpos como potências perceptivas, como criações contínuas, né? Por quê? Porque nossos sentidos, eles são humanizados ao longo da nossa vida inteira, né? Então, os órgãos da nossa individualidade, da nossa subjetividade, o ver, o ouvir, o cheirar, o sentir, o degustar, o pensar, o amar, o desejar, eles existem em suas formas humanas porque são sociais, porque provém das nossas relações com outras pessoas. Então, a experiência social, sensorial e social que percebemos, né, com esses estímulos aí do ambiente, como, por exemplo, o Thomas lá dizendo para a gente do sabor do vermelho ali no morango, né, do sabor do vermelho ali na melancia, da dor ali, da sensação de dor ali no joelho ralado, com a questão do vermelho, ela não é o ponto final, né, para a experiência sensível. Ela é o caminho para a experiência sensível, né? Porque a experiência sensível, ela dialoga com a inteireza do nosso corpo, com a nossa corporeidade, né? E para encerrar, assim, para não me alongar muito, né, eu coloco que a educação estética, para esse alargamento da nossa experiência sensorial rumo à experiência sensível, estética, é o caminho que a área de artes visuais vem tentando trilhar aí no IBC. E aí, talvez, e eu digo talvez porque, como eu coloquei lá no início da nossa conversa, eu pretendi, né, com o meu papo aqui, eu pretendi trazer mais questões do que certezas. Talvez esteja aí a relevância, Sandra, da nossa área de artes visuais dentro do Instituto. Agradeço a sua pergunta. Luciana, muito, muito interessante todas as suas considerações. Quando você quando você descreveu, isso também é importante, né? Às vezes não é só imagem, mas a gente se colocar no lugar de uma pessoa que não está enxergando, que está escutando apenas. Então, essa descrição fez a gente se colocar no mundo de uma pessoa que não enxerga, uma pessoa cega. E todas as considerações que você trouxe, os livros, é muito interessante para a gente. Foi ótimo. Muito obrigada, Luciana. Eu vou perguntar agora para Camila. Camila, como se dá essa educação estética no contexto do Instituto Benjamin Constant? Não esqueça de se descrever aí. Oi, eu já estava esquecendo também o microfone. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, eu tenho 38 anos, eu tenho a pele clara, meu cabelo é ondulado, eu tenho um formato de rosto que é oval, meus olhos são amendoados, meu nariz posso descrever como médio, a boca é um pouquinho carnuda, a bochecha assim, é bem fofinha, e eu estou vestindo uma blusa preta, né, sentada, e atrás de mim o fundo é branco, a parede é branca, e tem uma persiana com uns tons de bege, assim, bem próximo, assim, na minha lateral direita. Eu vou falar um pouco sobre a atuação nossa no Instituto Benjamin Constant,
E, bom, para falar dessa atuação, a gente chama como uma prática pedagógica da aula de artes visuais no Instituto Benjamin Constant, né? Então, esse termo é um termo que ele remonta à Grécia Antiga, né, com Aristóteles, e depois ele passa a ter, ao longo dos anos, né, do passar do tempo, ele passa a ter várias significações. Mas a nossa referência, ela é uma referência que vem do marxismo, que é a união dialética entre teoria e prática. Aqui no Brasil, o Paulo Freire, em A Pedagogia do Oprimido, ele entende a praxis como uma reflexão sobre a ação em determinado contexto social e também com uma perspectiva de transformação da realidade. Então, o nosso campo de atuação em artes visuais é muito importante que a gente sinalize isso, porque a gente já tem uma falta de compreensão muito grande no nosso cotidiano escolar sobre o que é essa aula de artes visuais. Né? Então, é muito comum nós escutarmos que o nosso campo de atuação no ensino é apenas uma prática lúdica e de entretenimento. Então, quando a gente fala dessa prática em artes visuais, nós temos a intenção de formar que o fazer em educação em artes, ele não é destituído de um saber, como a Luciana falou. E o saber, ele também não é destituído de um fazer, ele opera em comunhão. Então, a teoria, ela precisa ter uma relação com a realidade das pessoas, porque, caso contrário, ela é apenas etérea, né? Ela é incorpórea, ela não tem significado, sentido nenhum. Então, quando eu produzo em artes visuais, eu também conheço, eu sinto, eu contextualizo, né? Eu produzo. Então, essa fragmentação que existe, né, entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática, ela é apenas uma forma histórica e excludente de dividir o trabalho e o conhecimento. Então, para a gente falar disso, é muito importante, ocupa um espaço, né, de marcação, né, de posição. Então, também estamos aqui no lugar de professores, pesquisadores e artistas. Isso é também muito importante dizer, porque esse nosso saber fazer, ele é um saber relacional, dialógico. Né? Então, ele dialoga também com esse pesquisar, com esse ser artista, e o nosso aluno ele precisa entender também essa relação. Então, é uma postura crítico-reflexiva a respeito de nossas experiências em sala de aula. Então, uma ação pedagógica que se realiza a partir da relação com a história e com o contexto social de cada educando, e também com as relações que são construídas na escola, no convívio entre os alunos e entre os professores, né? No convívio entre os pares. Então, dito isso, o ensino de arte ele se desenvolve no Instituto Benjamin Constant para perceber a arte ao nosso redor, né? A arte em nossa vida, como falou, né, a professora Luciana, no nosso cotidiano. Então, essas vivências que nós temos em sala de aula são permeadas com as produções artísticas, com seus aspectos culturais e de representação estética. Então, nós sabemos da potência que tem a educação artística, a educação estética dos nossos alunos, e pela questão do desenvolvimento dessa percepção, né? Porque oferece também um suporte formativo para essa vivência criativa, né? Uma vivência poética e emancipatória. A gente percebe isso numa visita, por exemplo, a um museu, a um centro cultural, né? Depois que eles têm esse arcabouço formativo, a maneira de perceber, de receber, né? A forma de fruição, ela muda de uma forma assim impressionante. Então, nós convocamos os nossos alunos a construírem um conhecimento sobre si e sobre o mundo.
né, em conjunto também apresentamos as artes visuais na direção da inclusão. Então, é muito importante que o nosso aluno ele entenda que ele precisa criar uma demanda também social de que os espaços eles devem estar acessíveis a ele, né? Então, nós temos essa direção da inclusão e da acessibilidade da pessoa, né, aos bens culturais, artísticos. Essa inclusão e essa acessibilidade ela deve ser universal, então ela não pode ser diferente aos nossos alunos, né, para com os nossos alunos. Então, e isso por quê? Porque nós temos uma sociedade que ela é extremamente visual. Então, quando nós temos um ensino que é um ensino crítico e reflexivo, nós estamos atuando com o nosso aluno para que ele também tenha essa visão crítica e reflexiva desses desafios contemporâneos, né? Que diz respeito à visualidade também. Então, como eu já disse, o nosso trabalho é um trabalho do saber, do fazer, da contextualização histórica da imagem, da apreciação de obras de arte, da acessibilidade estética, e aí nós entendemos que essa acessibilidade ela não se passa apenas por uma adaptação de material, ela também é uma adaptação de material, mas a acessibilidade estética ela está também na formação e num diálogo construtivo entre as pessoas, né? Então, eu tenho uma acessibilidade estética também quando eu estou me relacionando com outras pessoas que estão descrevendo, por exemplo, uma imagem para mim, e como que isso aparece, essa formação, ela aparece quando eu tenho, por exemplo, um vocabulário para dialogar com o outro. Então, por isso também é importante o ensino de artes visuais, para que eu possa ter um vocabulário para poder falar com o outro. Né? Então, o que é essa forma, o que é onde, a profundidade, o fundo. Então, o que é uma visão espacial? Outro dia nós estávamos conversando, né, Glauce, sobre como que é descrever, né, como fazer uma audiodescrição para uma pessoa que não entende o que é uma paisagem, o que é uma visão espacial. Então, esse vocabulário também ele é muito importante, né, para o aluno com deficiência visual, ele ter acesso a esse vocabulário da imagem, né, entender o que compõe uma imagem, é muito importante. Então, essa acessibilidade, ela se dá pela apreciação áptica, né, tato, sinestésica do material, mas também por essa formação estética, por esse diálogo construtivo, né? Então, o nosso percurso como professoras no Instituto Benjamin Constant, nós entendemos que os materiais didáticos, eles são muito importantes, eles precisam realmente estar adaptados à pessoa com deficiência. Melhor seria se estivesse adaptado para todos, né, de forma inclusiva, porque quando existe muito uma segregação, nós percebemos que sempre fica faltando também alguma coisa para uma determinada deficiência ou outra. Então, o ideal é que a gente possa fazer um material que seja inclusivo para todos, né, para todas as pessoas. Então, para possibilitar essa... Então, bom, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma prancha tátil da obra da Tarsila do Amaral, para que o meu aluno entenda essa obra, ele precisa entender o contexto em que essa obra está inserida, então ele precisa entender a Tarsila, o que é a Tarsila do Amaral, precisa entender o que é a arte moderna, ele precisa entender como a arte moderna, como a forma ela foi totalmente modificada na arte moderna bom, ele também vai precisar desse diálogo, do que o outro acha sobre essa obra, do que o outro percebe, o que ele percebe em relação, né, ao que ele está fruindo. Então, é muito importante que essa estratégia de ensino do material tátil, dele ser sempre uma referência dialogada, né?
Então, nós percebemos que existe uma necessidade desse material, inclusive no próprio fazer do professor, do docente, né? Nós precisamos adaptar esse material, né? Que ele seja sempre inclusivo. Então, nós propomos uma arte-educação em forma também de projetos, porque nós entendemos que a aprendizagem ela é uma produção ativa de conhecimento, de significado. Então, ela se torna, esse tipo de abordagem de projetos, a gente percebe que existe, que manifesta assim, várias potencialidades, porque o projeto ele também é dialogado, né? Não é uma proposta imposta. Então, nós buscamos um conhecimento que se constrói no trabalho, né, com o nosso aluno, e por isso esse conhecimento ele se constitui como algo concreto, que não é vazio, que não é controlador, que não é homogeneizador. Então, ao contrário, atuamos para que o conhecimento no campo das artes visuais, para a pessoa com deficiência visual, seja significativo e emancipatório. Né? Atuamos com diversos colaboradores também, instituições. Então, esse lugar, né, que a escola ocupa tem que ser um local que permita que outras instituições, que o nosso aluno entenda que tem uma vida fora, né, que esse conhecimento ele não está fechado. Então, nós trazemos para o nosso fazer docente artistas, né, instituições como os museus, como universidade, profissionais de diversos ramos, né? Porque nós entendemos que a sala de aula ela deve ser um espaço aberto para que o aluno possa compreender a vida. Outro aspecto importante dessa nossa prática é entender que esse espaço de sala de aula ele é muito, ele deve ser diferenciado, né? Então, nós pensamos uma sala de aula como uma sala ateliê, né? É um lugar que nós um território que nós poderíamos representar como um lugar que tem um pé no laboratório e outro pé na estrada, ou seja, é um espaço que articula o conhecimento científico com essa aventura de reinventar, de criar outros caminhos para a experiência humana, né? Então, esse lugar é um lugar muito importante para a gente. É um lugar da experimentação, é um lugar da vivência. Bom, e como esse conjunto ele tem relação com o estudo das cores, né? Então, é esse lugar que para a gente é muito importante, que é a sala ateliê, ela é também um lugar de descobertas, né? Então, quando nós estamos ensinando sobre as cores, nós percebemos nos nossos alunos uma curiosidade. Então, quando eu falo, por exemplo, que a cor primária, amarelo, quando misturada com a cor primária azul, ele forma uma cor que nós chamamos de secundário verde, nossa, nós percebemos o espanto no nosso aluno. Então, como que isso acontece? Como uma cor misturada com a outra forma uma outra cor, né? Então, essa descoberta, esse momento, que é um momento de conhecer, ele é muito interessante, ele não tem um filtro do preconceito, do que o cego pode aprender ou não. Esse momento do conhecimento, esse momento da descoberta, ele é para todo mundo, ele é sensacional, assim. Então, é muito legal perceber esse nosso aluno sem esse filtro do preconceito, sabe? O nosso aluno, as crianças, elas estão abertas, assim, para descobrir o mundo, assim, e de uma forma, assim, sem limite, né? Então, nós também, isso também sempre acontece, e aí, como foi falado, os nossos alunos, eles estão dentro de um contexto cultural, de um contexto social. Então, como a professora Luciana falou, essas representações culturais das cores, elas aparecem, elas atravessam a nossa aula, né? Então, o tempo todo a gente tem que fazer essa articulação do que é a cor, de qual é a sua representação cultural, né, social.
também como os artistas eles se relacionam com as cores, isso também é muito importante, né? Quais são os impactos sociais que tem na utilização do saber a cor. Então, a gente percebe que existe uma indústria que utiliza a cor, né? A publicidade utiliza a cor. Então, o nosso aluno ele precisa, todos os alunos, aliás, né? Precisam entender, ter uma compreensão crítica sobre por que essas cores também são utilizadas. A gente sabe que o mundo é muito visual, que as informações elas passam, né, pela imagem, então elas também são carregadas de ideologia, né, de poder. Então, os nossos alunos, todos os alunos, eles precisam entender essas imagens que vêm com essa carga também de poder e vêm também através das cores. Por que eu utilizo determinada cor? Por que eu não utilizo outra? Então, essa presença, essa ausência, ela é muito importante também de ser dialogada em sala de aula. Né? Num estudo assim também contextualizado, o que nós pensamos? De mostrar para os nossos alunos as teorias, né? de como que os teóricos, né? Os artistas, eles pensam as cores. Né? Então, como Goethe pensava as cores, Newton, por exemplo, eu estava iniciando um trabalho sobre Paul Klee. Então, o que era a cor? Por que aquela cor era importante para o Paul Klee? E o que isso tinha a ver também com a psicologia das cores, da Gestalt e tudo mais. Então, eu acho que nesse caminho aí, eu acho muito interessante a Cicolor vir com essa proposta de acessibilizar, porque instrumentaliza a nossa aula também, né? Nos ajuda, né, a entender como que é essa utilização da cor também na indústria. Então, eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de trazer. Para mim ficou um pouco difícil falar depois da professora Luciana, porque ela sempre fala de uma maneira assim, maravilhosa. Aliás, minhas duas amigas, eu tenho um prazer assim, enorme de tê-las como colegas e amigas, né? Sempre aprendo muito com elas, né? O tempo todo. E é sempre assim, é bom vê-las, porque sempre dá um quentinho no coração. E ainda mais nesse momento que nós estamos passando, né? Nesse triste momento. Então, é muito bom estar com vocês. Eu agradeço o convite, viu? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. E muitos beijos para vocês. Muito obrigada, Camila. A gente fica assim emocionado de saber o avanço que vocês estão caminhando no Instituto Benjamin. Por mais que hoje a gente fale de inclusão social, mas eu me deparo com pessoas cegas que falam às vezes assim, para que cego quer saber de cor? Quer dizer que é um preconceito, é uma coisa assim incrível. Se o mundo é todo colorido, se eu olho para a pessoa, ela pode não estar enxergando, mas eu estou enxergando ela vestida com tal cor. Como ela pode dizer que ela não quer saber desse mundo? Quer dizer, quer ficar parte do mundo. E vocês estão trazendo, eu conheci os ateliês de vocês lá, de artes, de cerâmica, de pintura. É fantástico, realmente emocionante, vocês estão de parabéns. Espero que as pessoas possam também um dia chegar lá e visitar, porque realmente, parabéns, Camila. Parabéns, Luciana. Agora vamos ver a Glauce. Glauce, eu sei que vocês estão utilizando a Cicolor para todo o material pedagógico lá. Eu queria saber de você, Glauce, qual a importância de materiais como a Cicolor para o desenvolvimento do processo criativo dos alunos do Instituto Benjamin Constant? Boa tarde, eu sou a Glauce, né? Eu tenho 47 anos de idade, meu cabelo é um cabelo médio, né? Um pouco abaixo do ombro, marrom ou castanho, né? Com umas luzes mais douradas, mais clarinhas, pele moreno claro. Eu tenho um rosto pequeno, eu sou pequena, né? Mas eu tenho uma boca grande, né? Carnuda, tenho um nariz mais larguinho, uso aparelho ortodôntico, estou usando aqui um óculos vermelho grandão que eu gosto. E
um colar, né, de bolas verdes grandes. E a minha blusa é marrom clara. Algumas pessoas chamariam de caramelo, não sei. Bom, essa pergunta da Sandra é uma pergunta que eu tenho, que eu gosto muito de falar, né, sobre essa questão da criatividade. Porque nós acreditamos, né, que todos têm potencial criativo. Né? Essa questão da criatividade, ela não é inerente, né, apenas aos artistas, a algumas poucas pessoas. Todas as pessoas têm um potencial criativo, mas precisa ser desenvolvido. Né? E esse é o papel, inclusive, da escola. Não só, mas inclusive. É muito importante para nós estarmos unidos nesse momento difícil, né? De muitas incertezas, mas ao mesmo tempo também de muitas expectativas, para trocarmos, né, essas experiências que nós temos. As meninas trouxeram informações valiosíssimas que a gente trabalha, está o tempo todo ali, né, realizando no Instituto Benjamin Constant, mas que é sempre bom esse momento de troca, né, de informações, e compartilhar é sempre importante. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é um compartilhamento, né? Nós não estamos entregando nada pronto, como certo, como único, não. Nós estamos compartilhando um pouco das nossas experiências. Nós, educadores, não só os arte-educadores, tá? Porque existe um equívoco, né? As pessoas pensarem que esse papel da criatividade é só para os artistas, para os professores de artes, e não é. A criatividade, esse momento da pandemia está mostrando isso, como nós temos que ser criativos, né? Como nós tivemos que pensar rapidamente em soluções para coisas que a gente nunca imaginávamos, né? Então, esse é o momento que nós estamos tendo essa oportunidade de pensar criativamente, rapidamente, soluções para desafios pequenos do nosso dia a dia, desafios maiores, né? Então, nós lidamos com desafios. Esses materiais, Sandra, que você doou para nós, né, no final do ano de 2019, no final do ano passado, que foi o material do Psicólogo, tem contribuído bastante para as nossas práticas, né? A Camila aí falou das nossas práticas e como isso é importante, né? Como esse material vem ao encontro do que nós, professores de arte, temos tido muitas carências nessa área, né? O Instituto tem um departamento de produção de materiais que é muito importante para nós, esse departamento, onde professores, pesquisadores do Instituto têm trabalhado, têm desenvolvido materiais, né, para suas aulas e para fora do Instituto também. Então, para nós, o material faz toda a diferença. Nós sentimos falta de poder dedicar mais tempo para produzirmos nossos materiais, mas isso é uma coisa que a gente está conquistando, né, esse espaço na nossa carga horária docente, então isso para nós vai ser fundamental. Então, quando nós recebemos um material como esse, e de outras instituições que têm nos procurado, têm trazido para nós, né, lá da UFRJ também, então, para nós é fundamental. Esse material, Sandra, ele é acessível para os nossos alunos, né? Os alunos conseguem usar o material, conseguem entender as nossas práticas pelo material, isso faz diferença. Como é que a gente pode achar que esse material vai contribuir com a criatividade, né, dos nossos alunos? Nós temos alunos cegos, alunos com baixa visão, né, alunos surdo-cego e pessoas com outras deficiências com a cegueira associada. De que forma esse material pode contribuir, né? No primeiro momento, você pode pensar, mas nem todo mundo vai conseguir usar. Nós nunca vamos partir do princípio de que nem todo mundo vai conseguir usar. Nós sempre vamos partir do princípio de que ele é possível para todos. A leitura e o que cada pessoa, né, vai fazer, com que ele vai conhecer, com que ele vai
aproveitar desse material é uma caixa de surpresas, né? Isso acontece com todos nós. Então, nosso papel é oferecer, possibilitar essas experiências, esses materiais para os alunos. Não nos compete julgar, né, sentenciar se o aluno A ou o aluno B ele vai ter condição ou não de saber, de usar, né? Não é esse o nosso papel. Então, a gente pode esperar resultados diversos, né? Como conhecer e assimilar conceitos sobre teoria das cores, né? Que isso é um trabalho, é uma disciplina dos nossos cursos lá, das nossas aulas. O nome da disciplina é Pintura e Teoria das Cores. Então, o aluno ele precisa conhecer essa teoria, ele precisa ter acesso a essa teoria, saber que as cores existem para poder criar, né, depois a sua própria produção. Ele pode abrir possibilidades de criação artística, né, que envolva o conhecimento, né, que foi abordado pela professora Luciana e pela professora Camila. Esse conhecimento vai dar a ele possibilidade de uma criação artística com uma poética própria, né? Ou ele simplesmente pode ter uma experiência sensória, sinestésica, estética ali dele com o material, e só ter uma relação desse material com uma produção criativa ou no seu dia a dia, no seu cotidiano, tempos depois, quando essa experiência for acionada. Isso acontece com todo ser humano, independente da sua condição visual, né? Então, é um material que é possível para todos, né? Quando a Camila fala da importância de um material ser pensado para qualquer pessoa, né? Então, a Psicolo teve essa ideia, e é um material que a gente pode usar na nossa sala de aula no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola especializada, como podemos também utilizar numa escola regular de ensino, né? Onde tenha ou não uma pessoa com deficiência e ela vai ser incluída nas aulas, né? Isso, para nós, é muito importante. Saber que esses alunos, mesmo estando em uma outra escola, uma outra instituição, também estão conhecendo a arte e podendo criar, podendo pensar soluções dentro de uma perspectiva da criação. Nossa abordagem pedagógica, né, passa pela abordagem histórico-crítica, né? E tem uma citação que eu gosto muito da Maria Cláudia Sacomani, que é: a criatividade é ensinada quando o indivíduo é levado a se apropriar da experiência humana acumulada. Isso não o tornará um gênio, né, um grande artista, ou um cineasta, ou um cientista, mas desenvolverá a criatividade. Então, essa é a nossa possibilidade, né, o que a gente oferece para os nossos alunos. Esse é o nosso papel enquanto educadores. Então, para sintetizar um pouquinho mais sobre essa questão da importância do material e da produção dos materiais do Instituto Benjamin Constant, nós fazemos projetos, né, dialogamos com diversas disciplinas de diversas áreas do conhecimento. Então, nós temos acesso a esses materiais. Às vezes a gente utiliza lá o material da professora Maria da Glória sobre formas. Então, a gente traz para as nossas aulas, vamos trabalhar formas, vamos usar o material da professora Maria da Glória. Ou, se a gente for trabalhar com a matemática, a gente tem uma equipe de matemática que produz um material sensacional lá no Instituto, né? Então, a gente faz essas parcerias lá mesmo. Eu sempre gosto de falar da minha experiência de uma palestra que eu assisti do professor Aires, lá de professor de Química, que ele mostra a tabela periódica dele, e eu penso como teria sido diferente, como teria sido muito mais rica a minha aprendizagem em Química se eu tivesse acesso àquele material, né? Então, como nós, enquanto educadores, independente da nossa escola, onde a gente estiver, é importante essas parcerias, é importante pensar nesses materiais acessíveis, não só para a pessoa com deficiência visual, mas para todos, porque faz diferença, né? O conceito deixa de ficar abstrato, ele passa a ter um sentido, ele passa a fazer
ter significado. Então, isso ajuda a contribuir, né, para esse desenvolvimento criativo, para essas experiências que são necessárias para se pensar criativamente. Queria falar um pouquinho sobre a prática aqui do Psycolor. Não sei se o Rafa consegue colocar a primeira imagem. As imagens já entraram, Glauci. Tá. Ele pode voltar as imagens, Rafael, por favor. Glauci, nós não estamos te escutando. Tá. Deixa só eu ver aqui. Nessa imagem nós temos aí uma folha de papel com alguns códigos do Psycolor, né? Cada código aí representando uma cor. O código está em preto. O código ele se assemelha ao Braille, mas ele tem uns traços, uns pontinhos que precisam, né, que os alunos conheçam. Tem a mão de um aluno fazendo a leitura da legenda desse código, que ele mesmo digitou na máquina Perkins, do Braille. E tem o triângulo do material Psycolor, né? Então, só assim para tentar facilitar o entendimento da imagem. No sentido de leitura, né? Tem a folha branca, a mão do aluno fazendo a leitura, e acima da mão o triângulo. Esse material está apoiado num suporte, aí, numa superfície branca. Tá? Esse triângulo que aparece do material Psycolor, ele está mostrando as cores primárias, vermelha, amarela e azul. Então, a importância de se conhecer as cores, né, que a professora Camila acabou de falar, para a gente poder trabalhar esses conceitos na criação de uma padronagem, por exemplo, no curso de serigrafia, né? Então, a gente tem uma disciplina que é a serigrafia, que é de estamparia, né? Nós trabalhamos muito com a estamparia manual, e aí esse código ele vem possibilitar, né, que os alunos tenham um acesso, uma acessibilidade às cores que eles querem utilizar, né? Os potes da tinta pode estar com esse código, né, colocado ali de forma que ele consiga identificar, para ele ter mais autonomia para escolher a cor que ele vai querer utilizar na sua produção criativa. Na segunda imagem mostra moldes vazados, que são os moldes do código. São 6 quadradinhos, né, de acrílico. É um acrílico transparente. Tem uma frase escrito moldes vazados, com destaque em verde, para mostrar, né, como é que funciona, como é que o aluno ele pode usar o próprio stencil para fazer a marcação do código. Se ele está usando o amarelo, ele pega o código da cor amarela e vai lá e faz o relevo dessa cor. Ele mesmo pode fazer no pote da tinta, assim como na imagem seguinte, na terceira imagem, temos aí 3 camisetas, uma azul marinho, uma amarela, uma branca, e alguns potes de tinta em relevo. Essas tintas em relevo você encontra em lojas de material de artesanato, de material artístico ou em papelaria. E ele pode colocar esse código nas próprias roupas deles, né? Para que eles possam identificar e saber a composição que ele está fazendo para se vestir, por exemplo, né? Então, para nós, foi um grande ganho esse material. É um material que dá aos nossos alunos e a qualquer pessoa essa possibilidade, essa autonomia, né, de poder decidir, né, a cor que ele vai usar, que roupa, que composição que ele vai querer fazer para sair de casa, ou para criar uma pintura, ou para criar padronagens na estamparia, né? Então, o nosso curso, o Instituto Benjamin Constant, tem alguns cursos técnicos, né? Eu vou falar só um pouquinho rapidamente. Nós temos o curso de revisor de Braille, de massoterapia. Nós temos o curso de instrumento musical, né?
Tem o curso de canto que está para ser aprovado em Brasília, o curso de artes visuais que está para ser aprovado em Brasília, e tem o curso de artesanato em cerâmica e em serigrafia. Né? Então, esse material, Sandra, doou para o nosso curso de artesanato em cerâmica e serigrafia, né? Por conta de nós utilizarmos essa teoria, né? Nós utilizamos esses conceitos muito, tanto na cerâmica, né? Onde a gente também utiliza cores na cerâmica, e os alunos gostam de escolher a cor que eles querem usar no seu produto, na sua criação, né? E para eles era sempre importante, eles falavam, professor, eu quero usar o azul, eu quero pintar a minha peça de azul, e a gente pegava o azul para ele. Agora ele vai poder ter acesso ao pote do azul e escolher. Se ele quer o azul, ele vai lá e pega o azul e usa na sua peça. Então, para nós, materiais como esse é fundamental, é essencial. Né? Nós trabalhamos muito mão na mão, o aluno tendo a necessidade de entender o suporte que ele está usando, os materiais que eles estão usando, né? Para que eles servem, como é que eles se comportam. Então, para nós, todos esses materiais são de extrema relevância. E aquilo que eu vou falar, assim, se esse material chega para todas as escolas, e se as escolas puderem, né, pensar em como esses materiais são importantes para os alunos, independente da sua condição, seria muito importante para a escola, seria um ganho para a escola. A gente tornaria o ensino mais prazeroso, a gente tornaria a escola mais dinâmica, né? Nós trabalhamos com o ensino integrado e isso dá uma dinamicidade nas aulas que a gente não consegue se for ficar só dentro da nossa teoria, da nossa aula. E dessa forma, outros professores de outras disciplinas também podem usar o material do psicólogo. Né? E aí a gente vai criando essas experiências tão necessárias para o desenvolvimento dessa criatividade que a gente fala, e é nessa criatividade que a gente acredita. Não existe uma criatividade sem as experiências, sem o que a professora Luciana colocou, né? Sem o que a professora Maria da Glória colocou, a Glorinha lá no início. Essas experiências vão fazer diferença na vida, nas nossas vidas, sempre faz. Né? A gente nunca conhece uma coisa sem contextualizar com o que nós falamos, ou conhecemos, ou aprendemos anteriormente. Então, para interiorizar os conceitos, esses materiais fazem diferença. Né? Que as escolas se conscientizem, os gestores se conscientizem. Né? A gente sabe que, às vezes, o professor tem grandes ideias, mas precisa que o gestor ele esteja apoiando essas ideias, esteja proporcionando, possibilitando, né? Que todos consigam propor isso para os alunos. Então, fica meu agradecimento aqui mais uma vez, né? A Sandra, a psicóloga. Queria agradecer a todos os nossos alunos que são nossos parceiros, são nossos colaboradores. Sem eles, a gente não consegue fazer nada. Eles nos ensinam a cada dia. Né? Muitas coisas a gente chegou com uma ideia de que ia dar certo e eles sinalizaram que não. E aí nós retrocedemos e vamos pensar juntos. É assim que a gente trabalha. A nossa parceria faz todo sentido porque a gente pensa exatamente dessa forma. Né? Jamais a gente vai dizer para um aluno, você não consegue, a gente vai tentar, se não dá de um jeito, a gente tenta de outro. Essa é a nossa percepção de vida, né? E por isso a gente tem recebido apoio dos nossos gestores, né? Dos nossos coordenadores, que isso tem feito é muito importante para nós. Se a gente não tiver esse apoio, a gente desiste, a gente desanima, né? Então, quero agradecer ao Instituto Benjamin Constant, aos nossos diretores de departamento, aos colegas que têm feito parcerias conosco, não podemos jamais esquecer, aos parceiros, né, das instituições, tem o Rodrigo, que é um parceiro nosso, os museus que têm nos procurado, né, o CCBB, o Museu Ciência Terra, são tantos, né, a gente fica até... O Museu, né, de Arte Moderna, nós temos Parque Lage,
tantos outros que têm dado assim, um suporte para a gente, que, né? Tem o Miro, que é o artista plástico, né? O Miro PS, que fez um trabalho maravilhoso, nos convidou para os alunos participarem. Então, são pessoas, a Equal Moda também não poderia esquecer, que é, assim, super parceira nossa, então não poderia nunca esquecer, e de todos que estão nos assistindo, que nós convidamos, que nós estamos aqui, agradecer a todas nossas famílias, né, meninos, nossos maridos, nossos filhos estão aí assistindo também. Enfim, Sandra, muito obrigada, Cicolor, muito obrigada por essa oportunidade, né, e que a gente vai conseguir aplicar e contextualizar mais esse código para ele sedimentar, né? Porque é um código, viu, gente? Eles precisam entender, memorizar para poder usufruir. E é isso. Muito obrigada. Muito, Glauci, todo o seu depoimento, tudo que você contou, porque tudo que vocês contaram, né, professoras? É excelente. A sociedade sabia a que pé nós estamos andando, né? A que pé a inclusão social está andando. E quanto ao material, a gente fica muito feliz quando a gente vê que uma coisa que a gente desenvolveu realmente é eficiente, é útil. Porque se cria tanta coisa que não funciona, como a professora Glauci falou, a gente pensa que vai funcionar, mas não é assim. E quando eu criei esse material, eu criei para que a pessoa, para poder ensinar essa linguagem, esse código para as pessoas cegas. E aí, quando eu levei para os primeiros cegos experimentarem o código, eu vi que eu podia ensinar cor. E mesmo o cego que nunca viu que é a cor só por um conceito, eles conseguiam entender através do triângulo cromático, que numa ponta estava as cores primárias, a cor primária no triângulo, uma ponta, no outro formando um triângulo, e que com essas três se faria as cores secundárias. Então eles conseguiam fazer um mapa mental e entender cor. E que também segue, que facilita nesse código, é a ordem do relógio para a pessoa cega. O que eu vi também assim é que a minha experiência como professora de artes, a dificuldade que as pessoas têm com cor, de qualquer forma tem, mesmo a pessoa vidente, a pessoa de visão normal tem com cor, de formar cores. Elas acham que elas têm que comprar todas as cores que existem na paleta para poder pintar. E aí se torna inviável, é tudo muito caro o material artístico. Então eu sempre fui contra ter muito material e sempre fui a favor de a gente fazer suas próprias cores. E eu sabia da dificuldade. Então, foi daí que foi desenvolvido esse material pedagógico para ensinar o código. Mas que a ideia é que esse código esteja em todas as escolas, porque apesar de a gente ter visão normal, a cor é difícil, mesmo assim é difícil. É difícil de lembrar. Eu pergunto para professores, às vezes, e alunos adultos, quais são as cores primárias, eles não sabem. Quais são as secundárias, como é que faz tal cor, eles não sabem. E aí, tendo esse material nas escolas, de todas as escolas, nas escolas regulares, nas escolas tradicionais, as pessoas aprendendo a cor, com esse material, se colocando no lugar do outro, a ideia é que as escolas tenham, não precisa ter muita quantidade, ter pouca quantidade desse material, porque divide a turma em grupos, os alunos experimentam o código, depois colocam venda nos olhos, os grupinhos colocam venda nos olhos, um aluno, um deles, e o outro passa o código tátil, que também tem nesse kit, que é transparente, né? O código, simplesmente eles vão sentir o relevo, e eles conseguem identificar a cor através do tato. Quer dizer, eles fazem uma nova percepção, a percepção tátil, que não é acostumada para as pessoas videntes, se coloca no lugar do outro, e se na escola tiver uma criança cega, baixa visão ou daltônica, ela vai estar aprendendo sem ser um material exclusivo para pessoas com deficiência. E sem ser estigmatizante, todo mundo vai aprender através desse material. E isso, assim, foi muita alegria quando a gente descobriu que esse material servia, assim, como material inclusivo. O que está acontecendo é uma falha técnica, pessoal. Eu peço desculpa a todas as pessoas que estão assistindo, porque a gente não consegue pegar o depoimento de vocês, as perguntas de vocês, infelizmente, mas a gente pede que quando for liberado os comentários, vocês coloquem as perguntas, falem sobre o que acharam, e, de repente, a gente pode retornar, a gente vai
responder a pergunta de vocês. Se for direcionada às professoras, eu vou pedir, elas vão, com certeza elas vão também colocar a resposta delas. E se tiver algumas coisas que realmente sejam necessárias, a gente, de repente, faz mais uma vez, faz mais uma live para responder as perguntas. Agradecemos a todos. Agradeço a professora Luciana, a Camila, a Glauci. E eu gostaria, neste momento, que a Letícia falasse para nós, contasse para nós da startup Semear. Por favor, Letícia. Boa tarde a todos. Eu vou sinalizar aqui para a gente não tomar muito tempo e fazer um resuminho do que é a nossa startup, a Semeares. Hoje eu estou encantada, eu digo que nós trabalhamos dentro da nossa startup com uma cultura de encantamento. E aí sempre é um aprendizado para nós intérpretes quando a gente está fazendo um trabalho numa live ou numa palestra, a gente sempre aprende, sempre. E hoje não foi diferente. Mas como eu tive um contato antes com a Sandra e eu me encantei com o processo do Tricolor, ela me explicou rapidinho e me perguntou, inclusive, quais são as cores primárias, as secundárias, e aí ela foi me explicar como que era o processo. A primeira coisa que me veio na cabeça é porque na nossa startup nós temos uma pessoa que ela tem baixa visão, e nós temos uma pessoa daltônica. E essa pessoa daltônica, porque a gente trabalha com um processo inclusivo, e um inclusivo um pouquinho mais completo, assim, eu sempre brinco, né? Brinco não, eu falo que a gente tem que pensar, né, pro todo. Quando a gente faz, a gente cria pro todo. E o mais legal de tudo é que no fim da minha ligação com a Sandra, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para essa pessoa daltônica. E eu disse, tu não vai imaginar um código que criaram para colocar na roupa, para colocar no sapato, para colocar em todas as coisas. Tu vai conseguir sozinho na loja e não vai ficar na dúvida de que cor de roupa que você está usando. Então, e a pessoa, como que funciona? Eu passei vídeo, mostrei, porque a gente dividiu. E aí, com o convite da Sandra para mim poder fazer a tradução da live, eu fiquei encantada, porque aí tive o contato com o Instituto IBC, e mais encantada ainda em ver o quanto as meninas falam de materiais e o quanto isso ajudaria muito em outras escolas, não só em escola especial. Tanto é que a gente já vê, enquanto estudo, nós trabalhamos com a parte de empregabilidade, nós fazemos uma conexão da comunidade das pessoas com deficiência com o mercado empregador, e a gente fala como mercado empregador com o intuito de ver algo mais amplo e não só através da lei de cotas como uma obrigação, né? Mas sim dar uma oportunidade para todas as empresas, quem tem aquele coração que eu digo assim que pulsa mais forte pelo lado humanístico, aquele médico que gostaria que a sua secretária também pudesse ser uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque todo mundo, e aqui todas as 3 profs falaram, todo mundo tem a capacidade, o não julgamento antes, né? Eu falo, o preconceito é aquilo que vem antes de você dizer se a pessoa tem ou não capacidade. Então, a gente trabalha muito o nosso grupo hoje. Nós somos situados nós temos sede matriz em Joinville e nós temos uma sede no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Então, nós estamos hoje num grupo de 35 profissionais, todos trabalhando na sua área, fisioterapeuta, fono, psicólogo, psicopedagogo, arquiteto, engenheiro, enfim, é uma série de pessoas que quando a gente monta um determinado projeto para as empresas, para um evento, para uma conferência, a gente faz com que todos esses profissionais visualizem dentro da sua área e pensando em todos os tipos de pessoa, independente da sua deficiência, para tentar ver se a gente consegue fazer com que a acessibilidade ela seja para todos, né? Então eu fico muito feliz do convite, a oportunidade de também estar divulgando um pouquinho da nossa startup a Semeares. Nós temos Facebook, nós temos o Instagram, ela está começando e engatinhando, mas a gente, como disse todas as profs, inclusive a Glauci, a parceria, a oportunidade de mostrar aquilo que a gente está fazendo de diferente, é uma oportunidade também, às vezes, de proporcionar um aprendizado não só para as pessoas com deficiência. Eu falo muito disso,
a descoberta no mundo da inclusão ajuda muito aquele mundo das pessoas que não têm deficiência. Facilita, agiliza, a gente encontra coisas que às vezes demora para a gente fazer, e aí na inclusão rapidinho tem acesso visual, né? Tem acesso auditivo, narração, audiodescrição. Então isso é muito legal. Então essas parcerias, e contem sempre aí com a nossa startup, a Semeares, por tudo que vocês precisarem. Nós trabalhamos com todas as acessibilidades e inclusão que a gente puder ajudar aí como um todo. Muito obrigada, foi um prazer gigantesco estar aí participando junto com vocês dessa live de hoje, e sucesso sempre, e obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Letícia, a tua participação foi nossa, incrível, foi necessária, e a gente agradece muito. E nós vamos deixar ali depois abaixo na descrição do vídeo os nossos endereços, o endereço da Semear, da Letícia, para quem entra em contato. Então, agradecemos, já tomamos bastante tempo por hoje, agradecemos a participação de todos vocês que estão participando desse vídeo e todos que estão assistindo. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos.